Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez a nosso bate-papo, para mais um bate-papo. Eu vou falar a hora que eu estou gravando esse vídeo. Agora são 6 horas da manhã. Eu levantei às 4 horas e 30 minutos. Levantei para orar. Eu gosto de orar. De manhã eu levanto entre 4h30 e 5 horas. Nesse período eu faço minha oração. Depois eu faço um cafezinho. Essa também está quebrada, tá? Faço um cafezinho. Minha esposa levanta, ela toma café, ela levanta e pergunta: "Amor, você fez o café?", né? Então todo dia eu faço um cafezinho para ela tomar. Eu gosto. Minha esposa tem sido para mim um ponto de apoio muito importante na minha vida. Ela me ajuda muito. Então, eu não sei fazer muita coisa de casa, assim, comida, serviço de casa. Eu não gosto muito de fazer por causa das minhas ocupações. Eu gosto de chegar em casa e relaxar, descansar a cabeça, porque eu me divido em 3 áreas, que é a área do trabalho, dos negócios, que eu sou prestador de serviço, e na área da igreja, onde eu sirvo a Deus ajudando o ministério onde eu sou membro. Eu ajudo o ministério, tá? Eu dou o meu tempo para o ministério, onde eu sou dirigente de uma congregação, onde eu ajudo os meus irmãos, né? Uma palavra, um aconselhamento, uma oração, né? E tudo mais. Então eu me divido aí. E outro sim é a família, né? A gente trabalha pela família e tudo mais. Então eu gosto de levantar de manhã cedo, porque eu gosto de levantar no silêncio. Agora eu estou ouvindo, só tem ali o meu cachorro, que é o Scott, né, que está me observando. Viu? Ele levanta, quando eu levanto ele já está descendo. Aí eu jogo alguma comida para ele, alguma ração, alguma coisa para ele comer. Aí ele fica ali quietinho. Se você não der nada aí, ele fica latindo. Tá bom? Ó. E tá muito frio. Muito frio. Vou mostrar para você como é que tá o tempo. Tá? Repara não, nossa casa ainda tá por terminar. Olha lá, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Ó. Tá vendo? Ó. O tempo ainda tá chuvoso. Tá? Tá abrindo pra lá, ó. Ó. Acabou de estar chovendo, né? Porque é a área de serviço. Ali fora é uma área de serviço, tá? Aqui é a chegada da minha casa. Então, tá chovendo ainda, né? Tá chovendo. E a intenção da nossa conversa é poder contribuir de alguma forma para que o seu dia se torne melhor, tá? Nada de imposição, não. É só um bate-papo. E eu gosto de falar acerca da palavra de Deus. É certo que eu gostaria de falar de alguns assuntos que permeiam a nossa sociedade, mas eu não quero misturar nessa conversa, não. Numa outra conversa, eu quero falar um pouco do que está acontecendo na nossa sociedade e que nós precisamos ficar atentos, né? Eu quero ler com você aqui. Eu não vou ser muito extenso, porque os meus vídeos costumam dar mais de 20 minutos e as pessoas acabam desistindo de me ouvir, né? Então eu quero ler para você aqui, para nós conversarmos no livro do Pentateuco ainda, em Deuteronômio, tá? Um livro antiguíssimo da Bíblia Sagrada, e eras remotas, lei dos anos 1300, 1400 antes de Cristo, né? Esse livro deve ter mais de 3.000 anos que foi escrito. E eu quero ler com você a respeito dos benefícios da obediência, porque o contexto que está dizendo aqui, a partir do verso 13 até o verso 21, né, eu quero ler, tá? Essa proposta foi oferecida para a nação de Israel, que estava
que foi escolhida para ser uma nação por onde Deus iria restabelecer a ordem no mundo. Para você entender, você precisa estudar muito essa história. Então, se você pegar no superficial, você vai até me criticar. Tá? Esse negócio é para as antigas, está trazendo para nós, não. Você vai observar que isso aqui é universal. Foi dado ao povo hebreu para que fosse exemplo para as demais nações. Essa é a proposta de Deus. Tá? A proposta de Deus, as pessoas entendem muito mal. A proposta de Deus é que as pessoas vivam bem. Para viver bem, precisa passar por alguns critérios. Precisa passar pela disciplina, ser disciplinado, né? Respeitando os seus limites e os limites do próximo. Se nós respeitarmos os nossos limites e respeitarmos o limite do próximo, eu tenho certeza que a nossa vida será melhor. Você está entendendo? Então, tem muita coisa que acontece aqui na sociedade, nos dias atuais, que há pessoas que ele acha que ele tem mais direito que o outro. Um som alto demais, perturbação da paz alheia. Então, existem coisas aí que, às vezes, eu vejo que pessoas, elas se respeitam, né? Agora, há pessoas que não respeitam o seu próximo, é onde dá os atritos, dá briga e vem até a morte, né? Isso acontece desde dentro de casa até chegar na rua. Quantas mortes tem dentro da família? Muitas mortes. O pai matando, o esposo mata a esposa mata o esposo, o pai mata o filho mata o pai, o parente mata o parente. Isso vai para a rua. Se nós não somos insensíveis dentro de casa, o que a praça espera? Pessoas violentas e insensíveis. Na sociedade há sempre aquele lado que acha que tem mais direito que o outro. Ele pode bater, ele pode quebrar, ele pode matar, que é democracia. O outro lado, se hastear pelo menos a bandeira do Brasil, é criminoso. Você está entendendo? Mas esse é o assunto que eu quero conversar, não. Vamos bater um papo aqui, neste assunto aqui, ó. Os benefícios da obediência. Está escrito assim, ó. Vamos ler para nós entendermos. Deixa eu tomar aqui enquanto o cafezinho esfria. Maravilha. Maravilha. Ó, diz assim: a proposta de Deus para os filhos de Israel. Mas ele é uma proposta que ele cumpriu e tem cumprindo até hoje. Você tem ideia, se você estudar a fundo, os judeus, os israelenses, eles quase foram extintos da face da terra. Mas subsiste ainda. O profeta Isaías falou que esse reino nunca terminaria. Glória. Ó, diz assim: e será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor, o teu Deus, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, né? Onde está registrado? Você quer saber o capítulo? Capítulo 11 do livro de Deuteronômio, do verso 13 ao verso 21. Bora. Ó, diz assim, repetindo a leitura do verso 13: e será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei, ó, grave isso, então darei chuva da vossa terra a seu tempo, a temporânea, a seródia, né? Aquela que dentro das estações, aquela que chove fora das estações, né? Para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite, ou seja, para que a terra produza fruto. Verso 15: e darei erva no teu campo e ao teu gado, aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Essa é a promessa para aquele que obedece a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós prejudicamos até a natureza.
A Bíblia diz no livro de Romanos, o apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos que toda criatura geme e está em dores de parto até agora. Por causa de quê? Por causa do pecado. Quanto mais o pecado aumenta, quanto mais a perversidade das pessoas aumentam, mais coisas horríveis acontecem. Porque quando nós erramos, nós estamos dizendo para Deus, eu não quero o Senhor na minha vida. E ficamos por conta de quem? Do diabo. Você está entendendo? Ó, verso 15, eu li, e darei erva no teu campo e aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Verso 16, guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvies e sirvais outros deuses, né? E vos inclineis para eles, porque onde eles iam passar, estava cheio dessas coisas, até sacrifício de humanos. Você dá uma estudada sobre o deus Moloque para você ver. O deus Moloque era um deus que as famílias sacrificavam seus filhos recém-nascidos para poderem ter fartura e prosperidade. Era esse tipo de pensamento que Deus queria mudar na face da terra. Era sacrificado virgens, sacrificado pessoas, sacrificado crianças, simplesmente para que as pessoas pudessem ter prosperidade. E esses deuses, nenhum deles funcionava. Às vezes eles faziam esse sacrifício e coincidia com a viração do tempo, com as condições favoráveis do tempo, em que a terra recebia a chuva que Deus mandava, e o fruto nascia, e eles entendiam que era o Deus a qual eles ofereceram esse sacrifício, né? Havia todo um enredo por trás disso, todo um jogo de interesse por trás disso, em que as pessoas ficavam enroladas, e Deus queria mudar isso. Ó, verso 17, e a ira do Senhor, quando você vai servir outros deuses, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no teu coração e na vossa alma, atai-as, pois, por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Os sacerdotes usavam um negócio aqui mesmo, né? Bora. E ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, e que o Senhor jurou a vossos pais, pois dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. Ou seja, quando Deus me deu a oportunidade de comprar essa casa aqui, né, eu achei que não ia dar tempo de eu comprar uma casa para mim. Deus me deu a oportunidade, né? Eu trabalhei numa empresa, e lá o tempo de serviço que eu tive, trabalhei muito, dias e noites, adentro, sábado, domingo, feriado, então essas horas acabou implicando no meu... Depois eu pedi demissão, porque eu queria sair, e eu tinha um propósito no meu coração, que eu ia receber aquele dinheiro e ia dar para me comprar essa casa, e deu. Eu recebi o dinheiro deu para comprar a casa, foi a conta, né? O valor dessa casa, ela não estava terminada ainda, estava só entijolada e com laje. Mas quando eu comprei essa casa, eu vim aqui, ó, e coloquei aquela escrita ali, ó. Olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? Olha lá, ó. Eu coloquei essa escrita aí. O que está escrito? A oração que Deus mandou, a bênção que Deus mandou os pais, o chefe de família, ministrarem sobre os seus filhos.
que está em Números capítulo 6. Está em Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Então, quando eu vim para cá, né, essa casa aqui, ela ficava muitos meninos aqui, subia aqui em cima, eles ficavam aí, né, e vinha para cá fazer suas coisas. Então, eu vim para cá. Então, tinha muito meninozinho que vinha para cá, ficava aí, outros ficavam em cima da laje e tal. Rapazinho, adolescente. Quando eu comecei a trabalhar aqui, alguns deles resistiam em continuar aqui. Mas, com o passar dos dias, eles foram ficando assim, com vergonha, um pouco intimidados, e deixaram de comparecer. Eu fui e coloquei aquela oração ali. O que está escrito? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te abençoe, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Era a bênção que os pais tinham que ministrar sobre os seus filhos. Então é muito importante também quando o pai, o chefe de família, ele, pelo menos uma vez por semana, ele lê pelo menos uns salmos da Bíblia, chama teus filhos, fala que existe um Deus e que Ele está querendo nos abençoar e que precisamos ter uma vida separada de coisas estranhas para sermos agraciados por Ele. O que tem levado muita gente a deixar de obedecer a Deus é os seus olhos. E os olhos, se você não administrar aquilo que você olha, o teu olho ele capta todas as imagens ao seu redor. Só que o teu cérebro precisa processar quais delas te farão bem. E às vezes nós somos enganados pelo olho, porque não damos tempo do nosso cérebro processar aquilo que nos faz bem ou não. E às vezes nós olhamos a gordura da terra e queremos conquistar essa gordura a qualquer custo. E às vezes nós entramos numa vereda que, se nós não tomarmos cuidado, nós tiramos até a vida do nosso próximo simplesmente para ter acesso a um objeto. Pessoas que assaltam banco, pessoas que assaltam família, que assaltam casas, pessoas que assaltam pessoas na rua. Essas pessoas estão ali para tudo ou nada, mas porém, até quando? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus ele criou o mundo para que todos pudessem usufruir. Porém, o ser humano ele quer sempre o lado mais fácil. Certo dia eu estava caminhando na rua de Cachoeiro de Itapemirim, da cidade, do município onde eu moro, que eu moro num distrito, a 18 quilômetros de Cachoeiro, do município. Mas ao lado, no mesmo ao lado. Então, a mãe foi buscar um serviço para o filho, foi lá no Cine, que é um centro que faz, tipo uma agência de emprego, né? Mas acho que é órgão do governo. O que acontece? O que acontece que esse rapaz estava falando? Me ganhar um salário mínimo, ganhar essa mixaria, eu prefiro ficar na minha vida onde eu estava mesmo. Aí a mãe dele disse assim, meu filho, é melhor você ganhar 800, 900 reais de salário mínimo, claro que o salário naquela época era esse, 900 reais, 37, não sei, de salário mínimo, do que mamãe te ver numa cama de hospital porque você foi alvejado. É melhor você ganhar 937 reais do que mamãe te ver preso na prisão. É melhor, eu estava atrás, eles caminhando na minha frente. E o rapazinho falando, não quero isso, não sei o que, eu não vou trabalhar de graça, porque não sei o que. A mãe disse, é melhor você ganhar 937 reais do que a mamãe ter que te levar para o cemitério. Por que ela estava dizendo isso? Porque esse rapaz estava vivendo numa vida promíscua. E ele disse que ganhava muito mais desse jeito do que trabalhando de empregado. Mas aí eu te pergunto, mas até quando? Então a obediência, aquele menino ali, eu tenho certeza
que se ele atender o pedido da mãe dele, ele vai ser bem-aventurado. Eu entendo até que a vida correta era dar trabalho. Para você viver uma vida correta, viver uma vida fora de corrupção, de problemas e tudo mais, era dar trabalho que você precisa obedecer os preceitos, obedecer os limites. É a mesma coisa que você está numa estrada que está dizendo, ande apenas 80 km, você passa 120, de repente tem um obstáculo, você não consegue se livrar a tempo, teu carro capota, tomba, e você vai ser autuado se ficar vivo, porque você está acima da velocidade recomendada. Então, o que eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão? Que se nós obedecermos a Deus, mesmo que o processo para nós seja lento, mas pelo menos nós temos uma garantia de vida. Nós temos uma vida quieta e sossegada. Certas aventuras em que as pessoas se metem fazem com que elas percam, né? E sejam pessoas tristes nos dias, porque vivam um período de alegria, se sobrepondo a todas as coisas, rindo daqueles que estão ganhando menos, mas vai chegar um momento que essas pessoas vão ser surpreendidas nas ações erradas em que estão vivendo. Você está vendo aí na política, homens que deveriam nos representar, a vergonha que fazem, ganham muito mais do que eu e você, olha o que eles andam fazendo, desviando dinheiro público, sem ao menos, quando nós enveredamos por esse tipo de caminho, nós esquecemos da vergonha da cara. Quando nós enveredamos por esse tipo de caminho, nós esquecemos que nós devemos proteger nossa família a qualquer custo. Essas pessoas são pegas, passam vergonha, a justiça vem, muitas delas, aquelas que já se envolveram e conseguiram desviar muito, vão conseguir pagar bons advogados, outros não, vão usar o próprio dinheiro do contribuinte para pagar advogado, para soltar eles da prisão. Enquanto você lá rouba uma galinha, de repente te deu fome, você foi lá e roubou uma galinha, você vai preso e fica ali cozinhando na cadeia. Então, nenhum dos dois lados é certo, você tirar nada de ninguém. Mas eu estou falando o seguinte, Deus estava cobrando dos filhos de Israel aqui um comportamento diferente daquele comportamento que aquelas gerações viviam naquele tempo. Que era um comportamento em que eles entendiam que eles não estavam preocupados com a vida após a morte. E Deus estava tentando colocar no coração deles, através dos tempos, desde quando Adão e Eva pecaram no jardim, que o homem precisa se reconciliar com Deus, para que ele possa alcançar a salvação e ter vida longa. No capítulo 6 de Efésios diz, vós filhos, obedecei vossos pais, porque é mandamento no Senhor, para que vivam muito tempo sobre a terra. Então, os benefícios da obediência é o quê? Os benefícios da obediência é a chuva sobre a terra, inclusive está chovendo agora, tá? Já tem uns 3 anos que está chovendo direto assim, né? Isso é bênção, tá? Apesar de que deu algumas catástrofes aí, algum volume de água caiu além da medida e muitas pessoas foram prejudicadas e tudo mais, né? Mas estava na rota da água. Agora eu te pergunto, vem a chuva, vem o alimento, porque se essa abençoada água que desce do céu não cair e houver seca, o gado não cresce, a erva não cresce e o alimento não chega na nossa porta. Nós temos que adorar a Deus e glorificar a Ele pelo bem que Ele está nos fazendo. E se nós se comportarmos bem, cada um cuidando daquilo da sua porção, qual é a sua porção? O homem que tem sua esposa deve honrar a sua esposa, a esposa que tem seu marido deve honrar o seu marido, os filhos devem honrar os seus pais, os pais devem cuidar para que os filhos cresçam e sejam pessoas dignas, ensinando eles. O que está dizendo a palavra aqui? Ensinarás os teus filhos sentados na tua casa, andando pelo caminho. Por quê? Quanto mais você se inclina a viver uma vida de obediência, mais próspero você vai ser. Mas você precisa compreender essa prosperidade. Que muita gente entende que a prosperidade
é só quando tem dinheiro. Não, mas a prosperidade dá de tudo. De você ter seu bem-estar, ter suas alegrias, ter a sua vida tranquila, deitar e dormir o sono tranquilo, entendeu? E, ao mesmo tempo, você ser um canal de bênção onde você mora, onde pessoas vão olhar a tua vida e falar assim, não, porque nós não precisamos de tanta coisa para podermos vivermos bem. Nós precisamos da porção, que é a oração de Agur. Quando Agur, no livro de Provérbios, orou a Deus, eu não consigo recordar o capítulo aqui agora, Agur orou a Deus e falou assim, Senhor, duas coisas te peço, se eu não estou enganado, o versículo diz assim, se não me engano, duas coisas te peço e que não me negue, né? Que não me des nem a riqueza e nem a pobreza, mas me dê a porção diária de que necessito, para que eu não venha furtar de ninguém. Porque para que eu não venha ter necessidade e venha furtar de ninguém. Porque quando o homem está numa crise, ele sai do seu normal. Se a sociedade tiver falta, se a sociedade tiver ausência de suprimento, ausência de benevolências, como o alimento, a moradia e muito mais, e coisa, a própria sociedade perde o juízo. Por isso que os governantes, muitos deles, bem intencionados ou mal intencionados, eles trabalham para que as pessoas tenham habitação, para que as pessoas consigam ter habitação. Por quê? Porque se houver um colapso, né, entre as pessoas, um distúrbio populacional, a própria nação ela mesmo se vem a sucumbir. Então é necessário nós buscarmos a boa vivência com o nosso próximo, dentro da família, entre as pessoas, os colegas de trabalho, e deixarmos esse tipo de competição que as pessoas têm, que consomem umas às outras, que geram inimigos, que fazem surgir novos inimigos. Deus nos chamou para que nós possamos viver uma vida de harmonia entre as pessoas e alcançarmos as suas bênçãos. E só vamos ser bem-aventurados se nós realmente obedecermos a Deus e os seus preceitos. Tá bom? Que você tenha um bom dia, que Deus abençoe a tua vida em tudo, retire o mal que quer tirar a tua paz e te dê alegrias a você e a sua família. Voltamos a conversar numa próxima oportunidade.